Mais estados cortam imposto sobre a gasolina e redução de preço finalmente chega ao consumidor. Depois de Pedro Guimarães, agora cai um diretor da Caixa acusado de assédio sexual junto com o ex-presidente. Governo e Câmara decidem na segunda-feira data de votação da emenda constitucional que aumenta auxílios e cria vale caminhoneiro a 3 meses da eleição. Mercado reage com alta do dólar. Inflação na zona do euro bate recorde com a guerra que encarece energia e alimentos. Brasileiros são indiciados nos Estados Unidos por golpe milionário com criptomoedas. Chegou a temporada das viroses nas crianças. Ar frio piora doenças respiratórias. Mais repúdio na Fórmula 1 e também fora da categoria. Em novo trecho de entrevista, Piquet acrescenta homofobia à fala racista contra Lewis Hamilton. Neymar ativa a cláusula que renova contrato com o PSG até 2027, o que aumenta a multa em caso de dispensa. O melhor amigo do homem há 40 mil anos. Uma exposição conta essa história de fidelidade. Tradição indígena para atrair fartura no campo faz um prefeito se casar com um jacaré. Teve até beijo. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Notícia boa, em 6 estados, o preço do combustível já começou a cair e começou a cair onde interessa o nosso bolso, no posto de gasolina. Foi em Goiás, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio e São Paulo. Olá, boa noite. Boa noite. Depois das operações na Cracolândia, pontos de venda e consumo da droga se espalham por São Paulo. A Ucrânia acusa a Rússia de matar civis no bombardeio de um prédio residencial no sul do país. Reflexos da pandemia. Viagens aéreas nos Estados Unidos sofrem atrasos frequentes e cancelamentos. A inflação e a fome. Sem a merenda escolar, alimentar crianças em férias preocupa milhões de famílias. E os aumentos do preço do leite mostram claramente por quê. Obras inéditas valorizam uma exposição da arte de Cândido Portinari no Rio. O Jornal Nacional está começando. As férias de julho agravaram o problema de milhões de famílias que têm filhos matriculados em escolas públicas, porque agora eles vão fazer as refeições em casa. O saco de arroz, o leite em pó, os 2 pacotes de feijão e o óleo vão dar um fôlego para a Regiane nos próximos dias. Mais uma cesta como essa, que ela pegou no centro de doações, não dura muito numa casa com 2 adultos e 4 filhos. Ainda bem que na creche as crianças têm 5 refeições por dia. O cardápio fica na porta e é tudo balanceado. Arroz, feijão, lombo cozido, beterraba cozida e laranja. Só que na semana que vem as férias começam e muitas crianças, sem poder contar com as refeições na escola, vão ter que comer em casa. A gente não está tendo muitas condições de comprar, né? Que eu estou desempregada, meu marido também. É o que mais falta, assim, arroz, feijão, sabão em pó, óleo, açúcar. E o leite, né? É o que eu mais gasto em casa. E a fralda, né, para ela. Aqui na Brasilândia, que é o bairro onde a Regiane mora, muitos outros pais enfrentam o mesmo problema. Os filhos vão sair de férias e vão ficar em casa numa época de grana curta, despensa quase vazia e que em algumas situações chega a faltar o que comer. No país, em pouco mais de um ano, a fome dobrou entre as famílias com crianças menores de 10 anos. Passou de 9,4% em 2020 para 18% em 2022. Os números são de um inquérito nacional sobre insegurança alimentar. Sexta-feira, 1º de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. A menos de 100 dias das eleições, o governo tem pressa e quer a mesma agilidade da aprovação da PEC das Bondades na Câmara dos Deputados. E o mercado financeiro reage ao pacote bilionário. Dólar tem maior cotação em 5 meses. Gasolina mais barata. Pelo menos 10 estados reduzem a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. E preço mais baixo já é sentido pelos motoristas. Já nos supermercados, o cenário é o oposto. Em 2 anos, preços de 40 produtos subiram mais de 57%. O ovo foi o campeão de aumento no período. O Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União para investigar a conduta do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Vice-presidente da empresa pode ser o próximo a sair, após ter nome citado em denúncias de assédio. O
Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, cria gabinete para agilizar liberação do orçamento secreto antes do impedimento da lei eleitoral. A Amazônia registra o pior aumento do número de focos de incêndio em 15 anos. A escalada do crime se intensifica no governo Jair Bolsonaro. Olá, boa noite. Hoje, aqui na bancada, temos o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o professor de Filosofia Política da Unicamp, Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os reflexos do pacote de bondades aprovado em 2 turnos ontem no Senado não serão somente políticos e eleitorais. A abertura dos cofres públicos às vésperas de eleições gerais já começa a se refletir no dia a dia dos brasileiros. Dólar e juros em alta e bolsa de valores oscilando muito vão ter impacto na chamada economia real. PEC dos bilhões. Câmara deve votar na semana que vem o projeto aprovado pelo Senado, que prevê cerca de 40 bilhões de reais para auxílios sociais. Redução do ICMS. Pelo menos 11 estados anunciam diminuição do imposto sobre os combustíveis, conforme determinação do Supremo. Eleições 2022. Pesquisa Datafolha mostra empate técnico entre Marcelo Freixo, do PSB, e Cláudio Castro, do PL, na corrida ao governo do Rio. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, lidera. Alexandre Calil, do PSD, aparece em segundo. E as férias ameaçadas. A crise no setor aéreo europeu provoca vários cancelamentos de voos. Olá, boa noite para você. A Câmara dos Deputados deve votar em plenário já na semana que vem a PEC que cria e amplia benefícios sociais. A proposta foi aprovada ontem pelo Senado e decreta estado de emergência aqui no Brasil por causa da guerra na Ucrânia. Graças a esse status, o governo Bolsonaro fica autorizado a gastar mais de 41 bilhões de reais fora do teto com os auxílios sociais, apesar de estarmos em ano eleitoral. Nolan Roberto está ao vivo com a gente em Brasília. E olha, um dia depois dessa aprovação da PEC que amplia benefícios sociais, o dólar registrou forte alta aqui no Brasil. Dá só uma olhada aqui no nosso telão, a gente tem alguns números do fechamento do mercado financeiro desta sexta-feira para você ter uma ideia. A Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia com uma leve alta de 0,42%, atingindo pouco mais de 98 mil pontos, e o dólar subiu pelo segundo dia seguido. Moeda norte-americana teve alta agora de 1,73%, cotada a R$ 5,31. Olá, muito boa noite para você. Agora são 6h01. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o All News, seu programa diário de informações. Você conta com a análise dos nossos colunistas e também as nossas entrevistas aqui com os nossos convidados, e você pode me mandar mensagem, estou sempre de olho aqui no celular, no WhatsApp e também nas redes sociais, se você quiser. Primeiro, vou aqui apresentar o nosso WhatsApp. Esse é o QR Code que você pode aí tirar uma foto dele, mandar mensagem para mim, ou também pelo número que é o 11 913 550557, ou então você pode me mandar mensagem também pelo YouTube, estou sempre de olho lá nos comentários, e assistir na rede social da sua preferência, no Twitter, no TikTok, na Twitch, enfim, onde for mais cômodo para você. E vamos lá que o nosso noticiário está bastante recheado hoje, a gente vai te contar, te atualizar aí das principais notícias do nosso Brasil. E, bom, a gente começa repercutindo a história do Ministério da Saúde, né? Como não podia ser diferente, como nos últimos dias também. Se você quiser falar sobre isso, também pode mandar com a hashtag WallNews, só lembrando para você. Bom, falando sobre o caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ontem o Supremo Tribunal Federal colocou sob sigilo o inquérito que mira o escândalo do balcão de negócios da pasta. A ação atende a um pedido do Ministério Público que viu indícios de interferência do presidente Jair Bolsonaro na apuração.
O Milton Ribeiro citou o Bolsonaro num diálogo grampeado pela Polícia Federal e disse que o chefe do executivo avisou de um pressentimento de que Ribeiro poderia ser alvo de uma ação. Veja hoje no SBT Brasil a prisão em São Paulo de um ladrão que tinha como alvo carros antigos. O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul anunciam redução do ICMS sobre os combustíveis. Dólar fecha na maior cotação em 5 meses após a aprovação da PEC que libera gasto bilionário do governo às vésperas da eleição. A Amazônia registra o maior número de queimadas para junho em 15 anos. E veja também o que é impedimento semiautomático anunciado pela FIFA para a Copa. Já, já. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A Polícia Civil fez uma operação na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. O alvo era uma quadrilha que lavava dinheiro da maior facção criminosa do estado. 3 pessoas foram presas. Veja agora outros destaques dessa edição. Um motorista de aplicativo jogou o carro para cima de um assaltante em São Paulo. Segurança é acusado de espancar adolescente em shopping da capital paulista. E nós conversamos com o professor da Universidade Federal de Pernambuco que viralizou nas redes sociais. O motivo, o gesto dele tentando acalmar o bebê de uma aluna. Hoje no quadro Lá é Assim, você vai conhecer o Templo Branco na Tailândia. O lugar que abriga muitas obras de arte é considerado sagrado. A Justiça decretou a prisão do homem apontado como líder do assalto à joalheria de um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro há uma semana. Ele é um dos bandidos mais procurados do Pará. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite para você, 18h06 em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, sexta-feira, dia 1º de julho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje nosso time com a Ana Paula Henkel, o Roberto Mota e o Guilherme Fiuza, de volta aqui com a gente para a edição de hoje de Os Pingos nos Is. Vamos aos destaques desta sexta. Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. Estados começam a anunciar redução no valor do ICMS de combustíveis. O MP pede novo bloqueio dos bens de Alckmin. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Após a lei que impõe um teto para o ICMS ser publicada no Diário Oficial da União, governadores começaram a reduzir o imposto, resultando na queda do preço dos combustíveis na bomba. Nesta sexta-feira, o chefe do Executivo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou um decreto reduzindo de 32% para 18% o ICMS. Com isso, o preço da gasolina deve cair mais de R$1 no estado fluminense. Quem também decretou a redução da alíquota foram os governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés, e de Minas Gerais, Romeu Zema. O fluminense, o catarinense e o mineiro cortaram o imposto para todos os produtos considerados essenciais na lei, que são os combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. A diferença é que Moisés reduziu o ICMS de Santa Catarina para 17% e Zema para 18% em Minas. Depois de o governo federal limitar o imposto, governadores de 12 estados foram ao Supremo Tribunal Federal contra a medida. Ontem, durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro criticou o grupo por, segundo ele, ir contra o povo e apontou que 9 dos 12 governadores são do Nordeste.